Um grande desafio, trazer a criança e ficar cuidando dela aqui. Nós vamos ter paciência se elas fizerem barulho. E parabéns para vocês. É muito difícil, meus filhos têm diferença de 18 meses, um para o outro. E a gente cuidava de 3 na hora do culto. Hoje eles estão com 25, 27 e 23 anos. Mas já passei por esta fase aí e realmente é bastante difícil. Vamos orar. Nós vamos estudar hoje sobre uma nova guerra. Pode ficar assentados mesmo. Nós vamos orar mais uma vez, especificamente pela Escola Bíblica Dominical. Agora é um tempo em que as pessoas estão viajando, estão confraternizando. E mais uma vez, parabéns para vocês que estão aqui nesse final de ano, que vão ficar aqui nas primeiras semanas de janeiro, né? Nós teremos um número reduzido, naturalmente, por causa das festas de fim de ano, mas a escola bíblica vai continuar, e nós vamos continuar estudando as novidades da vida do discípulo, as novidades da vida em Cristo, e hoje nós vamos estudar sobre a nova batalha, a nova guerra que nós temos, seguindo sempre o livro Eis que tudo se fez novo. Nós vamos escolher algumas lições que achamos mais importantes para terminarmos o livro em março, senão nós só terminaríamos em junho. Então, há uma nova ordenação de currículo da escola, nós vamos até março estudando essas novidades, e cada vez que a gente estuda, a gente se renova. Traga seus amigos, seus parentes, para serem evangelizados através desse estudo que é altamente evangelizador, porque nós falamos do Evangelho aqui quando estamos estudando as facetas da nova vida em Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos e glorificamos o teu nome. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar e fazer-nos entender a respeito dessa nova guerra, da guerra que travamos no mundo espiritual, e não uma guerra contra a carne, ou contra sangue, ou contra os nossos parentes, os que vivem conosco dentro de casa, ou contra os colegas de trabalho, ou contra qualquer pessoa. A nossa guerra hoje é uma guerra espiritual, é uma guerra contra os feitos de Satanás na vida dos homens, para, como foi lido aqui, ministrar reconciliação, para trazer de volta o homem, a mulher que estava perdida aos teus pés, para edificar a tua igreja no Evangelho, para que nós conheçamos bem a boa nova que o Senhor trouxe e que foi claramente explicada pelos teus apóstolos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu agora sentado, até nem tinha pensado nisso, mas aí olhando para o irmão Alfredo Ramalho, evangelista, eu me lembrei de uma passagem que poderia estar no estudo sobre guerra, e foi para um militar que Jesus ministrou uma palavra maravilhosa e que elogiou a sua fé. É o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum era um homem que morava em Israel naturalmente, um centurião romano, e ele não era sequer judeu, era como um de nós, não era da descendência do sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é Israel, então não era daquela linhagem escolhida por Deus através de Abraão. Jesus disse a respeito dele: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aquele homem era um soldado. E nós estamos falando de guerra. E ele entendeu a guerra espiritual de uma maneira muito interessante. E Jesus achou muito interessante a forma como aquele centurião, que não sabemos o nome, ele tinha um soldado, um servo,
e esse servo dele estava muito doente, e ele era um homem compassivo, e ele estava muito preocupado com a doença do seu servo. E preocupado, ele ouviu falar de Jesus, porque Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, que fica no norte de Israel, essa cidade era uma cidade grande, uma cidade importante, inclusive tinha lá um centurião, ou seja, tinha uma centúria. Uma centúria era um conjunto de 100 soldados. Então, 100 soldados é um destacamento interessante, importante. E ele mandou, um evangelho diz que ele mandou alguém falar com Jesus. Outro evangelho diz que ele próprio é que foi. E pode ter acontecido as duas coisas, dois estágios, né, desse encontro com Jesus. Mas ele disse assim: o meu servo está muito doente e eu preciso que o Senhor cure. Mas ele já foi com uma reserva, com um entendimento das coisas espirituais muito grande. Ele já tinha compreendido que Jesus era uma pessoa que veio do céu, ele tinha crido nisso. E quando Jesus falou assim: eu vou lá na sua casa, ele falou assim: não, na minha casa o senhor não vai. E as pessoas podem ter tomado um susto. Naturalmente, Jesus não se assustou. Na minha casa o senhor não vai, porque eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Porque eu também tenho servos. Eu mando um soldado, vai, e ele vai. Eu mando a esse mesmo soldado, vem, e ele vem. E eu sei que se o senhor disser apenas uma palavra, o meu criado será curado. Jesus admirou aquilo grandemente, olhou para os discípulos e disse: nem em Israel encontrei tanta fé. A fé se expressa em atos, se expressa em atitudes, se expressa em palavras. Então, este homem, ele foi a Jesus como um general do céu, como uma pessoa que tem anjos e tem espíritos, que os anjos são espíritos ministradores, está a definição, salvo engano, em Hebreus. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, está escrito na palavra. E ele manda, e os anjos vão, e manda e os anjos vêm, e ele manda as coisas e as coisas acontecem. Ele tinha já essa compreensão antes de encontrar com Jesus. E ele achava que a casa dele não era suficientemente boa para receber Jesus, ou seja, humildade. Ele diz uma só palavra. Jesus falou: então vai, o seu servo está curado. E chegando lá, realmente, o servo dele estava curado. Isto é guerra espiritual. Isso é entender o mundo espiritual. Quando você ora, você precisa crer que todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Você está pedindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor dos Exércitos. Exército de quê? De tudo. Exército de formiga, exército de homem, exército de árvores, exército de nuvens, exército de vento, exército de espíritos, que são os anjos, que são aqueles que estão sob o seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos, de todos os exércitos. E quando Ele quer, Ele põe qualquer um desses exércitos para atuar. A compreensão dele era a compreensão do batalhão. A compreensão do centurião era como se Deus estivesse dirigindo um grande batalhão de seres espirituais. E Jesus aprovou e disse que é assim mesmo, e que a fé dele estava perfeita, e que nem no meio do povo de Israel, que era a raça de Jesus, o povo de onde ele nasceu, ele encontrou tanta fé. Então, quando nós entramos na guerra espiritual, existe um poder. Aqui tem um tanque, mas tem aviões, tem bombas, tem tantas coisas. O potencial bélico no mundo hoje daria para destruir a terra algumas vezes.
Mas um simples piscar de olhos de Deus é muito mais poderoso do que isso. Então, quando você ora, você precisa orar com fé. Aí você entra no mundo espiritual, você precisa crer que Deus tem todo o poder de realizar. E você precisa crer que você está numa posição que você pode mover o poder de Deus através da sua oração. É claro que Deus tem o poder discricionário. Deus tem o poder de fazer ou de deixar de fazer, mas você pode mover, principalmente se você apresentar uma causa justa. Se você conversar com Deus, você pode inclusive convencer a Deus. Vocês acreditam nisso? Deus disse para Moisés: eu vou destruir esse povo no deserto, Moisés, e vou começar uma nova geração com você. O próprio Israel, Deus estava muito chateado, e ele falou: eu posso começar tudo de um homem só. E Moisés disse: Senhor, o Senhor tirou esse povo, aí os nossos inimigos vão dizer, olha aí a batalha espiritual, os nossos inimigos vão dizer que o Senhor é mau, que o Senhor trouxe esse povo para o deserto para exatamente matá-lo, e até que venha um outro povo de mim, o nome do Senhor vai ficar mal. Tenha misericórdia desse povo. E ainda disse mais, ele foi bastante corajoso. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor for matar esse povo no deserto, que agora era o povo de Deus, mas era o povo de Moisés também, ele se apresentou como um líder totalmente identificado com o povo. Ele disse: se o Senhor vai matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Está tudo escrito na Bíblia, é só lermos a Bíblia. E aí Deus se arrependeu da palavra que tinha dito antes, mudou de ideia, e disse: se é assim que você ora, Moisés, então eu vou mudar o meu plano. Olha a responsabilidade de quem ora. Isto é batalha espiritual. Então você vai orar em favor de alguém, você vai ser um intercessor, um advogado, e vai tentar convencer a Deus. Eu já contei o testemunho aqui, e eu sempre tive uma fé muito pequena, criado no meio do povo de fé pequena. E eu fui para a igreja e eu tinha muita dificuldade com a fé. Hoje aumentou, eu leio muito a Bíblia, porque ler a Bíblia aumenta a fé. A minha fé tem aumentado muito. Mas naquela época não era tanta. Eu cheguei e eu já era um obreiro da igreja. O pastor deixava gente jovem cuidando da igreja, ia para Belo Horizonte. Ele era um vendedor, morreu recentemente. E eu cheguei na casa de uma senhora que estava doente há 3 dias, acamada, e os menininhos, muita pobreza, e ela que cuidava, o marido acho que já tinha morrido, mas quando era vivo não tinha juízo. E ela estava assim, muito amarela, e eu tenho uma dificuldade para ver essas coisas assim, eu começava a passar mal na época. Eu chegasse no hospital para visitar, a pessoa tivesse muito amarela, eu tinha que sair, deitar no sofá, sentar. Então eu tinha essa dificuldade, assim, com sangue, falta de sangue no rosto das pessoas. E ela estava muito assim, eu falei assim: eu tenho que sair daqui depressa. Aí eu fechei o olho, fechando o olho fica melhor, né? E eu orei para ela naquele instante, disse: Senhor, essa mulher precisa de levantar dessa cama, os meninos tudo pequenos, ela precisa de arrumar essa casa, ela precisa de trabalhar amanhã para que ela tenha o sustento para dar a esses meninos são órfãos de pai, tem misericórdia dessa mulher, Senhor. Fique com Deus. E como diz o pessoal lá de fora, vazei fora. E aí, irmãos, a mulher, eu não estava lá para testemunhar a bênção, né? É o ruim da falta de fé, é isso, né? A mulher levantou de noite, arrumou a casa toda, organizou tudo, lavou aquelas panelas, uma casa muito pobre, e fez tudo o que tinha que fazer, e depois ela deu testemunho. Mas eu, naquela ânsia de que aquela mulher fosse curada, eu falei das coisas reais, falei da necessidade que os meninos tinham. Uma menina de 9 anos falou: mamãe falou para você passar lá em casa. Eu estava assim, dirigindo a igreja, na falta do pastor, precariamente, eu era um obreiro precário.
uma situação precária, a fé precária, o conhecimento precário, tudo precário. Eu tinha 19 anos, aí não tinha doutrinação, não tinha um estudo como esse que a gente está fazendo hoje. Naquela época não tinha nada. Nas igrejas pentecostais, as tradicionais já tinham um estudo melhor, mas era tudo muito difícil. Mas eu tive uma experiência de fé e de guerra espiritual naquele dia. Guerra contra os maus espíritos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até quando nós vamos falar com a nossa mulher, ou com o nosso filho, ou com o nosso funcionário, que está tendo uma postura moral incorreta e logo espiritual, se é moral, é espiritual, e de caráter, é também resultante de maldição espiritual, de maldição familiar, coisas que a pessoa pegou errada, se tornou vício da sua vida, até nessa hora você fica com um olho na realidade e com o outro olho no mundo espiritual. Até para você saber o que você vai falar com essa pessoa, sabendo que por trás de todo o mal está o diabo. Para você não exagerar, não tomar a coisa como pessoal e ofender essa pessoa demasiadamente, defendendo as coisas que são suas, defendendo o que você não precisa defender, defendendo o seu nome, querendo assim ficar bem, quando na verdade aquela pessoa precisa ser liberta. Você precisa de usar argumentos do mundo espiritual e falar de Deus, e falar da importância dessa pessoa de se aproximar de Deus, né, da oportunidade que você está dando, ou quando é parente, não tem parente, tem todas as oportunidades. Está dentro de casa, você diz, essa posição não é correta, porque Deus quer assim, a sociedade precisa assim, mas é porque nós temos que defender a bandeira de Jesus em casa. É incorretamente ruim aqui para mim, mas para Deus é muito pior, porque veja a posição que você está tomando em relação a Deus, em relação ao amor às outras pessoas, e isso é Deus que recomenda. Então você não somente está prejudicando a mim e as pessoas que estão em volta, mas você está perdendo o rumo espiritual, você está perdendo a batalha espiritual. Isso é muito importante a gente colocar. Aí, às vezes, a pessoa vai refletir mais no mundo espiritual do que, às vezes, está querendo até te prejudicar mesmo. Porque a gente, às vezes, é chato, você também tem seus erros. Às vezes, o próprio filho está esperando um momento de descontar alguma coisa de você. Aí você entra para o mundo espiritual. Me perdoe, porque eu preciso de perdão, e eu também te perdoo. E nós temos que continuar vivendo de um modo digno do Evangelho. Esse deve ser o aconselhamento. E a oração em todo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito. Orar e sentir a presença de Deus na oração. Buscar a presença do Espírito na oração. Desligar-se de tudo que está em redor e começar a falar com Deus como você conversa com uma outra pessoa que está do seu lado. Às vezes nós estamos orando e às vezes eu tenho essa tentação. Está na hora da oração, a casa está cheia de família, meus familiares são muito alegres, muito faladores e sorridentes, principalmente do lado da minha esposa, e às vezes você ajoelha para orar e fica pensando, escutando o que está lá fora. É preciso desligar de tudo e voltar a atenção para Deus e falar palavras conexas, palavras que fazem sentido diante de Deus. É melhor você orar 5 minutos com sentido do que orar 50 minutos sem prestar atenção no que está falando. Certa vez,
Perguntaram ao médico, estava fazendo uma pesquisa, perguntando às pessoas quanto tempo se deveria passar em oração. Então perguntaram a um pastor, o pastor disse assim, eu fico 2 horas por dia em oração. E foram perguntando aos profissionais, me perguntando assim, quanto tempo você passa na presença de Deus em oração? Essa era a pergunta. O médico pensou e disse assim, na presença de Deus, quem me dera que eu passasse 10 minutos por dia na presença de Deus? Quem me dera que eu passasse 10 minutos. Eu digo mais, feliz o homem que passa da sua própria voluntariedade, individualmente, 1 minuto por dia na presença de Deus. 1 minuto. Quem passa mais, que passe mais. E quanto mais passar, melhor é. Mais te santifica. Mas se você passar 1 minuto mesmo, orando, falando diretamente com Deus, nesta fé, por dia, você vai levantar totalmente restaurado, totalmente abençoado. Não que as suas orações devam durar só 1 minuto. Eu digo de entrar diante do trono durante 1 minuto. Só que você não sai. Se você entrar diante do trono, você não sai com 1 minuto. Teve uma época que nós estávamos muito avivados. Eu ajoelhei para orar 15 minutos para pegar o trem. E eu quase perdi o trem. Eu tive que correr muito para pegar o trem. Porque quando nós olhamos a hora, já tinha passado 45 minutos. Porque na presença de Deus o tempo corre de maneira diferente. Então, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E às vezes a gente aconselha as pessoas e diz assim, olha, seu filho tem esse problema, porque por causa desta postura sua dentro de casa, postura da sua esposa, ou vice-versa, fala com a mãe por causa da sua postura. Pois é, mas isso vai gerar um problema grave. Não é o diabo que está fazendo isso com o meu filho, mas assim, é o diabo. Inclusive está usando você. Usou o seu bisavô, o seu tetravô, o tataravô, o seu avô, usou seu pai, agora está usando você. Que hora que vai cortar a maldição? É uma maldição que está dentro da casa, que o diabo colocou, alguém deu lugar em algum momento, e as pessoas vão passando. É um modo de falar, é um modo de tratar, é um modo de fazer, que está confundindo em gerações, ou brutalidade, ou deixar a coisa correr de qualquer forma, que é uma cultura familiar. O diabo está trabalhando nisso e as pessoas estão adoecendo. É a mulher que quer ser marido, é o marido que quer ser mulher. Homem é homem, mulher é mulher. É preciso reivindicar diante de Deus, numa batalha espiritual, essa posição de macho e fêmea. A fêmea não pode querer ser o macho em algumas coisas, e o macho não pode querer ser a fêmea. Tudo isso é espiritual, tudo isso adoece o abandono, né? A mãe que faz as próprias vontades, os próprios horários em relação ao bebê, e depois o menino fica com um problema de autismo, e aí diz, mas por que é isso? Aonde que se aprendeu isso? É porque nas minhas famílias as mulheres são todas largadas, não liga mesmo para criança, para bebê, e isso é maldição, o diabo está atrás disso. Bebê não foi feito para ficar largado, a mãe tem que fazer o horário do bebê, ele que tem a urgência, e não a mãe. Aí, o que é isso? Isso é um costume que se tornou um vício. Isso é maléfico, é mal, é maldição, é diabólico e está perturbando a vida de muitas pessoas, e a pessoa cresce depois com aquele problema e vai ser problema para o resto da vida. Sem falar no estupro, sem falar na sedução, na molestação sexual. Um pai que molesta uma filha, ele é o próprio demônio. E tudo isso acontece dentro das famílias. Tudo isso acontece dentro das famílias. Mas a avó pode dar carinho,
A avó pode dar carinho. O menino precisa de afeto e de limite. Afeto e limite. É isso que a criança precisa. Muito afeto e muito limite. E muito exemplo. Muito afeto, muito limite e exemplo. Porque também limite sem exemplo vai dar problema. A criança precisa de exemplo de vida, de afeto e de limite. A questão do chá, não só para a irmã, mas para as outras, as vovós aí ficam um pouco tristes às vezes, porque o chá tem princípios ativos. E o médico, ele acredita mais nos princípios ativos testados. Eles acreditam mais no que os laboratórios dizem, né? E eles que estão com a palavra agora, então não gostam, até porque antigamente também não tinha o remédio. O que eles dizem é assim, se misturar o chá com o remédio, todos os dois têm princípios ativos diferentes, às vezes, e pode dar problema para a saúde do bebê. Mas que não falte amor, que não falte o amor natural que está faltando, e a falta de amor já é trabalho de Satanás. Tudo isso é guerra espiritual. Tudo isso. Então, lutando contra as hostes espirituais, até o caso da possessão. Então, o problema emocional, a depressão, a angústia, o rancor, o ódio que é trabalhado dentro de casa, lutar contra as hostes espirituais é você arrancar o ódio do seu coração. É você tirar aquela pessoa que te machucou a vida toda e você fala, não, eu vou guardar ele aqui dentro de mim porque ele tem que me machucar o resto da minha vida. Tira essa pessoa de dentro de você. Isso é batalha espiritual. Você tem que orar até que consiga perdoar. E só estará perdoando a hora que você não sentir mais dor. E você só vai conseguir amar quando você perdoar. Senão você não consegue amar. O amor é total, o ambiente do amor é o perdão, é a bondade, é a paciência e nunca o ódio. E isso é uma batalha espiritual que acontece dentro de nós. Paulo diz assim, não deixe que nenhuma raiz de amargura penetre em vosso coração, vos perturbando. Isso também é batalha espiritual. Você tem alguma raiz de amargura? Você trouxe essa raiz de amargura para cá? Hoje nós vamos jogar veneno nessa raiz de amargura para ela secar dentro de você. Nós vamos orar no final porque isso é batalha espiritual. Ela vai secar. E você vai tirar essa amargura porque você precisa de ficar livre. Deixando, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Para que você corra a carreira espiritual. Para correr espiritual você tem que sentir leveza. E para sentir leveza, você precisa de pedir perdão aos seus pecados, se acreditar perdoado, e você precisa perdoar o outro, porque se você não perdoar o outro, de maneira nenhuma o Pai Celestial perdoará você. E Jesus até conta uma parábola. E na parábola ele diz que um homem devia muito, muito dinheiro para um certo senhor. E não podia pagar absolutamente. Naquela época não tinha banco, não tinha como pegar empréstimo para pagar em suaves prestações. E ele ajoelhou e pediu pelo amor de Deus, que ele não podia pagar. E aquele senhor perdoou seus pecados. Perdoou as suas dívidas, que representam o pecado. Mas chegando à frente, este mesmo que foi perdoado, encontrou um outro que lhe devia menos, devia muito, mas muito menos. E ele não aceitou perdoar esta pessoa, absolutamente não aceitou perdoar, e ele disse ainda, põe ele na cadeia, porque enquanto ele não me pagar, ele não vai sair da cadeia. Jesus diz assim, está vendo o que aconteceu? Ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Se vocês fizerem assim, o Pai não vos perdoará. O grande fazendeiro, a quem se devia uma dívida imensa, é Deus. Ele nos perdoou. Agora você tem que sair perdoando. Até o estuprador você tem que perdoar. Senão você não vai ter vida plena espiritual. Você precisa perdoar o pai que dava soco na sua cara. Você tem que perdoar esse pai. A mãe que te batia com pau. E outra coisa, se ela te batia com pau, ela apanhava de porrete. Então é uma maldição que está na sua casa, é uma maldição que está na sua família. Você precisa perdoar. A pessoa fica velha,
carregando. Há pouco tempo atendi uma senhora de 80 anos, ela tinha envenenado o marido, e ela carregou essa dor de 30 e poucos anos até 80, nunca contou para ninguém, veio contar para mim. Porque ela estava perto de morrer, e por causa do marido não morreu não. Ela envenenou ele, mas ele não morreu, morreu depois. Se ele tivesse morrido, talvez ela tinha desviado. Aí, como ele não morreu, ela continuou na igreja, de vestido, bonitinho. A igreja pentecostal, toda vestidinha, bonitinha, com aquela dor, aquela angústia, sem saber para quem contava, como é que ia sair aquilo. E os filhos dela, que foram meus alunos, disseram: a mamãe precisa te contar uma coisa que ela não conta para ninguém. E ela veio contar para mim, e eu ensinei a ela que ela deve se perdoar. Qualquer que seja o pecado, Jesus disse, qualquer que seja o pecado será perdoado ao homem. Não existe pecado que o sangue de Jesus não limpe. Aleluia! Não existe pecado que o sangue de Jesus não limpe. Então ela entendeu isso e foi descansar com 80 anos, deve estar viva ainda, que é uma senhora muito forte. Para que ficar carregando 45 anos um pecado? Ou seu, ou do outro. Isso é batalha espiritual. Isso é guerra. Não carregue o outro, porque é como se você fizesse um altar ao seu próprio sofrimento, à sua própria dor, e todo dia ajoelhasse diante desse altar, com mais força do que você ajoelha diante de Deus. Aliás, quem tem grande amargura não ora. Essa é a verdade. Ele não consegue orar. Na minha época tinha um corinho que dizia: melhor oração é o amar. Eu vim entender agora, pouco tempo que eu vim entender, que a melhor oração é o amar. Quem ama, ora. Quem não ama, não ora, porque Deus é amor. Os vícios são o veículo do diabo. No mundo as pessoas vivem armadas de ódio, de inveja, de maledicência, de ofensas, e até mesmo com armas brancas e de fogo. Por trás disso está o ódio. Por trás disso não é a arma do sociopata que mata você. Qualquer um de nós pode morrer pela mão do sociopata. No nosso caso tem que haver um plano de Deus, eu creio nisso totalmente. Também não tem medo de arma e nem de sociopata. Mas ele pode matar você a qualquer momento, porque o problema não é a arma que ele traz na mão. Ele pode te matar com uma pedra, ou pode te matar com um fuzil. É o ódio que ele traz dentro dele que é o problema dele. É a maldição que está na sua casa. De ver o pai espancando a mãe diariamente e espancando a ele próprio com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E aí depois pergunta: por que fulano fez isso? Vai ver o histórico de vida dele. A grande maioria deles. Um dia, há pouco tempo, eu vi um jornal, um menino olhando para o pai que foi morto por outros traficantes, guerra de traficantes, né? Eu nem vou dizer, tem crianças aqui, eu não vou dizer. Eu ia dizer para os adultos, mas não vou dizer como é que estava aquela cena. Ninguém é capaz de ver aquela cena e continuar a mesma pessoa, sendo essa pessoa o seu pai, principalmente se esse pai é um pai amoroso, embora seja traficante, ou seja, drogadito. Esse é a cama de Satanás, o ódio, a inveja, a maledicência, as ofensas, né? Isso é a cama de Satanás, a angústia que leva à depressão, e todas as situações que levam à ansiedade, a pessoa não viver normal. Temos uma guerra interior. Pedro diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
peregrinos e forasteiros. Quem está passando nessa terra como forasteiro, como peregrino? Nós estamos passando aqui para ir para um outro lugar. Aqui é uma passagem. Nós estamos aguardando o nosso general, o nosso capitão. Foi aquilo que o centurião entendeu, porque nós também somos um exército do Senhor dos Exércitos. Então, nós estamos aguardando esse momento. Dessa forma, temos que viver de um modo que estamos aqui como passageiros, e não como quem vai se fincar aqui e derreter nessa terra, porque nasceu da terra, porque veio de uma ameba, que depois virou planta, virou semente, virou bicho, e virou macaco, e virou gente. Esses que pensam que viraram macacos, acham que vão derreter aí, igual uma folha de árvore, que se seca e acabou. Nós não. Nós nos entendemos forasteiros e povo de Deus. Nós nos entendemos povo de Deus. Nós entendemos que existe uma eternidade. Então temos que viver desse modo. E isso é mais importante quando você pensa na eternidade. A eternidade é mais importante do que a contingência, o pouco tempo que vivemos aqui na terra. Que o salmista diz que é como uma sombra que passa. Então, sendo assim, nos abster das paixões carnais. O que são as paixões carnais? Paixão é vício. Paixão é vício. Bom é amor. Amor não é vício. Até a paixão, a gente fica viciado na menina e casa com ela. Eu, quando me casei, infelizmente, eu também me apaixonei. E quando você apaixona, às vezes você casa até com a pessoa errada, porque você vicia naquela pessoa. Você vicia em cachaça, vicia em cigarro, vicia em novela, vicia em ficar deitado, vicia em ficar em pé, vicia em tudo. Tem gente que vicia até em beber água e tem que ir no médico, porque ele está bebendo 6 litros de água por dia e não pode. Só pode beber 2. Vim aqui, doutor, porque eu estou bebendo água demais. Normalmente tem um histórico emocional. Quem é que vai beber 5 litros de água por dia? Então o ser humano, ele é tendente a essas coisas, sabe por quê? Porque nós somos carentes de Deus. E todas as vezes que o seu vazio não for cheio do Espírito Santo, você há de ter um vício qualquer. Todas as vezes que o seu vazio não for cheio da palavra de Deus, você há de ter um vício qualquer. Todas as vezes que o seu vazio não for cheio de amor, você há de ter um vício qualquer. Então você vicia em ódio, você vicia em inveja, vicia em tudo, em comprar, em vender com usura, com esperteza. O ser humano é uma pessoa carente de Deus. Então nós temos uma insuficiência, temos uma incompetência para suprir essa insuficiência e somos contingentes enquanto corpo físico. Então nós precisamos de crer em algo maior e valorizar o mundo espiritual, a vida espiritual, a batalha espiritual, o trabalho espiritual, muito mais do que simplesmente a vida de macaco, a vida de animal, que é o que muitas pessoas estão vivendo porque não creem em Deus, porque acham que são descendentes do macaco. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que somos filhos de Deus. E João disse, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então nós vivemos essa vida. E aí, nós vamos viver as paixões carnais? Não, nós vamos suprir essas paixões com coisas espirituais. Vamos buscar de toda forma suprir. E nós vamos suprir nos enchendo de Deus. Porque viver na paixão carnal, as pessoas lá de fora já estão vivendo.
Não seremos diferentes se nós tivermos um vício de estimação, algo que desagrada a Deus muito, e Ele fica extremamente triste. Nós não estamos lutando a guerra espiritual. Essa é a guerra interior. Os nossos vícios são a nossa guerra interior. Os prazeres geram guerras. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Às vezes é inconsciente, a pessoa prejudica a outra, dentro e fora da igreja. Ele traz esse peso de uma postura errada, de uma postura de que ele precisa dominar ao bel prazer, podendo ou não, conhecendo ou não, são pessoas poderosas, entre aspas, que dominam e querem escravizar as outras. Se tem uma pessoa assim sobre você, se liberte, saia desse domínio, porque você não pode ser escravo nem servo de ninguém. Paulo diz assim: sejam servos apenas de Deus. Um homem não pode escravizar o outro, em situação nenhuma, não é a vontade de Deus. Às vezes acontece, em regimes ditatoriais, tanto de governos como de pessoas, dentro de casa. Mãe que escraviza todo mundo, inclusive o pai. Pai que escraviza todo mundo, inclusive a mãe. Filho que escraviza o pai, a mãe e os outros irmãos. E carrega todo mundo com um falso poder que ele tem, que na verdade é um poder demoníaco. E isso é guerra espiritual. Se liberte para que você possa exercer o seu ministério na presença de Deus. E vem dos prazeres que militam na carne, às vezes conscientes, às vezes inconscientes. Para isso nós temos que ter uma armadura, que Paulo vai falar sobre ela. A nova vida em Cristo, ou o discípulo de Cristo, recebe uma nova armadura, porque possui um novo inimigo. Então, descobrimos, na verdade já tínhamos um novo inimigo. Nosso inimigo foi Satanás desde sempre, desde Jó. Se apresentou diante de Deus para acabar com a vida de Jó. Sabe qual é o desejo do diabo? Colocar todos nós que estamos aqui na sarjeta. Sarjeta é o cantinho do meio-fio, assim, ó, onde você vê de vez em quando uma pessoa e o cachorro lambendo a boca dele. Esse é o desejo de Satanás. Que todos nós vamos para a sarjeta. Mas o desejo de Deus é outro. É que todos nós vamos para o céu e vivamos aqui de um modo digno. Para isso nós temos uma armadura. O capacete da salvação. Na cabeça devemos colocar o capacete da salvação, ou seja, a certeza da salvação em Cristo. As flechas do inimigo não atingirão a cabeça do crente convicto da eficácia do sacrifício de Cristo para lhe prover salvação. Efésios, eu coloquei o comentário e o versículo aqui, não coloquei o versículo direto. Eu coloquei a explicação. Então, convicção da sua salvação. Se a pessoa perguntar para você se você está salvo, estou salvo pelos méritos de Cristo, porque Ele morreu para me salvar. Tenho plena convicção disso, eu sou de Jesus. Se Ele voltar agora, eu vou subir com Ele. Eu não vou perguntar quantos podem dizer isso, porque eu acredito que todos têm essa convicção. Se não tem, você não tem capacete. E o diabo vai te acertar na cabeça. Então, você precisa de ter a plena convicção que pelos méritos de Cristo, você está salvo, pelo poder do sangue de Jesus, porque cada dia você se esforça para segui-lo como discípulo, fraco ou não, não importa. Não importa que você seja uma ovelha gorda ou uma ovelha fraca, o importante é que você seja ovelha de Jesus.
e que queira sempre sair dessa zona de perigo, porque a fraqueza mata. A fé é o nosso escudo. A fé é o nosso escudo para nos defender das flechas, ou nos defendermos das flechas inflamadas do maligno. Veja como que ele coloca tudo em termos de policiais, em termos militares. Eu nem sei a expressão melhor que seria, tá bom assim? Então, essa flecha que ele joga, aí diz, mas que flecha? Eu não estou vendo flecha nenhuma, então eu estou numa boa. É conversinha, lá na festa de família. O diabo joga uma flecha, uma semente, uma conversa. Pum! Então fulano está fazendo isso comigo. Deixa ele comigo. Aí a flecha inflamada do maligno. Ele usa as pessoas. Flechas são palavras, são sussurros ao pé do ouvido, são visões, que você vê uma coisa e interpreta outra. Ou às vezes é aquilo mesmo. E aquela flecha entrou e você não tinha o escudo da fé. Eu tenho fé que essa situação vai mudar. Eu vou conversar com essa pessoa de frente a frente, com amor, e eu vou dizer para ela que eu estou triste por causa dessa situação, mas que estou disposto a perdoá-la. Isso é fé. Porque se você estiver desprovido, aí vai bater aonde? No peito. Vai bater nessa parte mole aqui, ó, né? No ventre, no tórax, se entrar por uma das costelas, e vai matar você ou te debilitar, e você vai ficar no hospital. Tomara que esteja no hospital de Deus para você ser reabilitado. Pior é se te levarem para um hospital do diabo, porque tem hospital do diabo, aí você fica debilitado, em vez de vir gente para te ajudar, vem gente para te jogar mais para dentro do buraco ainda. Tudo que você ouve, e que se falam, e que fazem, e que você vê que abala a sua fé, está diretamente ligado ao seu escudo, está diretamente ligado a flechas inflamadas do maligno. O sapato da evangelização. Eu confesso que eu achei esse sapato fraco demais, mas é o sapato que usava na época, né? Era melhor que fosse um coturno, mas não era. Era assim que era, e se acertasse uma flecha nesse pé aqui, também já era, né? Mas também essa arma é uma arma positiva. Essa arma é a proteção dos pés, é a preparação do evangelho da paz, ou seja, é você não ficar parado, porque o diabo vai bater. Não fica só apanhando. E se eu sair e for orar para os outros, e orar para as pessoas serem curadas, e orar e até expulsar demônio, o combate vai ser muito pior. O combate será o mesmo. Ele quer te jogar no mesmo lugar de sempre. Você precisa pregar o evangelho da paz. E aí fala de movimento, de pés calçados com o evangelho, que aí você vai ter necessidade de conhecer mais, e você vai evangelizar as pessoas, falar de Cristo para as pessoas, trazer pessoas para esse trem da salvação que está nos conduzindo ao céu. Quanto tempo tem que eu não falo para uma pessoa de Jesus? Nem de jeito nenhum. Olha, eu não estou com o pé calçado na preparação do evangelho da paz. Simplesmente trazer aqui, não é puxar sardinha para o meu lado, trazer aqui para a pessoa ouvir essas palavras, não é? Aí ele vai ouvir, e quem sabe o Espírito Santo vai falar no coração dele, e você terá galardão. Para que vai ganhar galardão? Porque Deus é bom. Chegar lá, Ele ainda vai te dar insígnia, Ele ainda vai te dar coisas além da salvação, porque você se esforçou. Como um soldado ganha, né? Medalhas de honra ao mérito, promoções. É um sistema muito parecido que o Evangelho apresenta para nós. E é uma batalha
Yong-Shu, o pastor da maior igreja do mundo, ele disse: você tem que incubar o evangelho. Você tem que entender as coisas espirituais e trazer para o mundo físico. Trazer para o mundo físico. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ali na casa do vizinho e convidá-lo para o culto. Isso é uma coisa do céu? Quer saber uma coisa do inferno? O vizinho vem te chamar para ir no centro de macumba. E às vezes os vizinhos vêm chamar, eu sou do Allan Kardec, e vim aqui convidar o senhor para assistir um culto com a gente. E o crente nunca foi, ele nem sabe que a pessoa é crente. Mesmo que ele diga que não quer, aí a rejeição é dele. Estão entendendo o que acaba acontecendo no mundo espiritual? É que se eu não for e eu não agredir com a preparação do Evangelho da Paz, eu serei agredido. Estou vendo que vocês estão sofrendo muito aí, estão gritando muito. Vocês não querem que faça uma novena aí na sua casa, não? Na casa do crente. Se o trem está ruim lá, está pior do que na outra casa, quem sabe uma novena não vai ajudar em alguma coisa. Vocês estão entendendo o que é a batalha espiritual? Você precisa de fazer coisas positivas. E a pregação do Evangelho, não é? A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que temos que empunhar, é que vai nos levar para a parte melhor que tem, que é a parte de positivar diante de Deus. Eu uma vez reclamei, vou dizer de mim mesmo, eu reclamei muito da vida perto de uma senhora, ela me ensinou uma reza. Ela me ensinou uma reza. Ela disse assim: faz essa reza aqui que você vai melhorar. Eu estava crente, mas eu estava pior do que a pessoa. Então ela falou, me ensinou aquela reza e eu tive que escutar, porque eu tinha reclamado tanto da vida, murmurado. Então essa é a postura. O cinto da verdade. Isso aqui está bem parecido com o uniforme que se usava naquela época. O nosso novo cinto é a verdade. Então falar a verdade protege o nosso baixo ventre, né? E as partes mais sensíveis do nosso organismo. Então a verdade protege mesmo, porque o mentiroso, quando ele é pego, e dizem que a mentira tem perna curta. Tem um provérbio que fala uma coisa parecida com isso. Então, ser da verdade, falar a verdade, viver a verdade, também é uma arma nesse mundo espiritual. A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu não poderia estar falando essa palavra para vocês se eu não tivesse lido a Bíblia muitas vezes. E aí você é usado. Você está no meio, às vezes, uma conversa no ponto de ônibus, né, ou em qualquer outro lugar, no salão, e a pessoa fala: eu gostaria de saber isso. Aí o crente pensa assim: se eu soubesse, eu podia falar agora. Aí, ó. Mas não sabe. E às vezes a pessoa está sequiosa. Você encontra pessoas igual Jesus encontrava. Pessoas para agredir ele, pessoas para querer matá-lo, mas encontra pessoas também sequiosas, ou seja, com sede, com vontade de receber a palavra, e você não tem a palavra, porque você é um soldado sem espada. Um soldado sem espada. Ou seja, um soldado para levar pancada, e nunca dá nenhuma pancada no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, você precisa de agir também no sentido positivo. Você precisa ter a espada do Espírito. E como que eu adquiro? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus que você vai adquiri-la. Jesus disse: o Espírito Santo será vosso mestre e lembrará das palavras que eu tenho dito. Quais as palavras que Jesus disse? Estas palavras que estão aqui, no Novo Testamento, nos Evangelhos, especialmente. Aí o Espírito Santo vai te lembrar, ele usa a palavra de Deus. Veja a responsabilidade do discípulo de Jesus. Comece com as coisas pequenas, comece a ler. Um dia desse uma senhora falou com tanta alegria: não, você disse para ler o Evangelho de Marcos, eu estou descobrindo tanta coisa no Evangelho de Marcos. E vai descobrir mesmo,
Comece pelo Evangelho de Marcos e Deus vai começar a usar você para dar uma palavra, para tirar pessoas do buraco, para você mesmo entender qual a postura de soldado que você deve ter diante do mundo e diante das coisas. Então a palavra, leia a palavra, a Bíblia toda. Ninguém pode pregar um livro que não leu todo. Leia primeiro o Novo Testamento. Quem nunca leu, eu aconselho que leia o Novo Testamento pelo menos 3 vezes. Depois começa a ler Velho, Novo, Velho, Novo, Velho, Novo, Velho, Novo. E aí você nunca mais para. E aí você vai ser usado em qualquer ministério. A pessoa que canta aqui tem que ler a Bíblia. O professor nem se fala. O mestre nem se fala. O pastor, o evangelista, o crente que quer ser um discípulo fiel de Jesus aí pelo mundo, precisa ter uma leitura constante da Bíblia. Eu tenho ensinado para as pessoas, não sei se disse aqui, leia e marque e coloque a data. Leia até onde deu para ler, dá um tracinho e põe a data. Se no outro dia não deu para ler, mas no terceiro dia você volta dali. Mas se puder ler todo dia, nós somos peregrinos, nós nos cremos peregrinos, nós estamos indo para além, nós não vamos parar nessa terra, derreter e acabar tudo aqui, nós não cremos dessa forma. E os meios que Deus usa no combate espiritual são esses meios que estão sendo ditos aqui, falados aqui, são esses meios. Por fim, a oração, ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, é preciso orar. Eu disse aqui, se você ficar 1 minuto diante do trono de Deus, e você ter aquela, opa, agora eu estou falando com Deus mesmo. Se você tiver 1 minuto, já é um tempo muito grande. Se você tiver mais do que isso, todo dia, você falar com o seu Deus, pela manhã, pelo menos e pela noite, pelo menos na hora que acorda, acorde 5 minutos antes, põe o relógio para despertar 5 minutos antes e ore 5 minutos, quem sabe nesses 5 você não fala meio com Deus, porque às vezes a gente ora e não fala com Deus, o seu pensamento viaja, e você pensa em tudo, menos na oração que você está fazendo, quando você volta você estava viajando. Eu digo, tirar tempo para falar diretamente com Deus como um pai, como uma pessoa que você pensa numa pessoa que você gosta e que te respeita e que te ama. Deus é 1000 vezes mais, mas é tão simples como aquela pessoa. Deus é simples. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que você vai encontrar em Deus. Não é aquela pessoa distante que está lá no céu, não. Ao chamar do crente, qualquer hora do dia, Ele está pronto para atender. Ele te ouve tanto quanto vê os seus erros e os seus pecados. E na nossa cultura, nós estamos acostumados a pensar que Deus só vê os nossos pecados e não ouve a nossa oração. Tem pessoas que dizem, a minha oração não passou do teto. Não existe isso. Porque se você fizer uma coisa errada, ela passa do teto. Por que a sua oração não passa do teto? Toda oração é ouvida por Deus. Se você está concentrado em Deus, ela é ouvida por Deus. Se ela vai ser atendida hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um ano, ou daqui a 20 anos, é outra coisa. Porque Ele se dá o direito de atender a hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus, é Ele que é Deus e não você. Muitas pessoas desviam porque se acham deuses. Na mesma altura, Ele diz, faça isso para mim. Deus não faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, diz, então você não serve para mim, e vai embora. Mas o discípulo de Jesus não é assim, é a base da nossa vida. Também não vou perguntar se você já orou hoje, mas deveria ter orado. É preciso orar. A oração é a base de toda a nossa vida espiritual. Adquirindo a armadura. Uma vez em Cristo, não temos mais que lutar contra a carne e o sangue, porque agora lutamos contra os poderes espirituais da maldade. As nossas novas armas são fornecidas por Deus e adquiridas em oração, lendo a Bíblia
e reunindo com os irmãos para o nosso fortalecimento. É o que estamos fazendo aqui agora. Então, as nossas armas vêm de Deus. E nós devemos evitar contenda, intriga, gritaria. Não é? Ontem a gente estava em família, e aí eu falei no sentido médico. Eu não posso tomar Coca-Cola à noite porque eu tenho um problema no sistema nervoso. Aí minha filha brincou assim: o sistema do pai é nervoso. E tem muito crente que o sistema dele é nervoso. O sistema dele é nervoso, não é? Eu sou muito assim, correto com as minhas coisas, sistemático. Eu sou sistemático. Não gosto que brinque comigo, não gosto que fale nada comigo, porque aí eu fico agressivo mesmo. Maltrato, até xingo. Precisamos tomar cuidado com essa sistemática, com esse sistema nervoso, porque Deus não opera, né? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos pegar as armas de Deus. A nova vida em Cristo luta contra o inimigo invisível. Inclusive pode usar as pessoas que estão à sua volta para atacá-lo. Ele penetra na mente dessas pessoas com a única finalidade de desestabilizar o cristão. Desse modo é preciso muita atenção para não entrarmos num combate carnal, quando na verdade Satanás é quem está por trás. A pessoa do mundo, você é de Deus, é usado por Deus, ou deveria ser. A pessoa do mundo, quem é o príncipe do mundo? Quem é o príncipe do mundo? O diabo, Satanás. Ela é usada por ele, porque ela está no mundo. Cuidado. Devemos tratar com cortesia nossos semelhantes, ajudá-los, ter misericórdia e amor por eles, sem jamais entrar em combate. Quando surgir alguma situação de combate, devemos entrar logo em oração para que Deus combata por nós. Não adianta tentar explicar a sua situação para o opositor, a situação, porque ele não entende. Explicar vida espiritual na hora da briga para a pessoa é dar pérola para porco. Só vai piorar a situação. Não combater contra a carne não significa que devamos estar sempre calados, mas que devemos responder segundo as palavras que Deus colocar em nossa boca. Humildade, paciência e oração devem ser amigos inseparáveis do discípulo de Jesus. A palavra branda alivia o furor. O problema é que às vezes o crente fica mais nervoso do que o ímpio. Aí é um problema sério. Não devemos dar lugar ao diabo. Ele, porém, voltando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro deu lugar a Satanás e foi tentar convencer a Jesus de fugir, de sair, de não morrer na cruz. Porque Pedro ainda estava dando lugar a Satanás, só depois que ele foi entender isso. E Jesus sabia para o que veio. Nós também devemos saber. Conclusão: existe uma luta real, espiritual, e um inimigo real e cruel, mas nós lutamos com as armas de Deus para ficarmos firmes e ainda resgatarmos muitas vidas das mãos do diabo, trazendo-as para o reino de Deus. O discípulo deve ser um soldado valente. Essa é a nossa conclusão. E agora o nosso desafio: identificar fragilidades na nossa armadura e como o diabo tem entrado por elas e nos atingido. Vamos ficar de pé, por favor. Essa ministração não podia ficar quieto, não, em virtude do conhecimento que a gente tem. Só quero fazer uma sugestão para a igreja. Tire um tempo esses dias para ver o filme 300 novamente. Se você já viu, acho que a maioria de nós vimos. Foi muito falado à época. Mas veja com os olhos da aula do pastor Rafael. Vocês vão ver o que vocês vão entender de guerra espiritual. Um negócio fantástico. Se você ver esse filme com os olhos espirituais, tem algumas coisas que não combinam com aquilo que a gente prega. Aí você deleta. Mas tentam fazer o link do filme 300 com tudo que foi ministrado aqui. Depois nós
nós vamos fazer uma avaliação, nós vamos conversar, você vai ver que é maravilhoso. Entender guerra espiritual é algo muito atual para as nossas vidas, viu, irmãos? Nós temos que entender isso, que muitas das vezes nós estamos perdendo, porque nós não entendemos que aquilo que a gente não vê é muito mais forte do que a gente vê. E aí quando a gente entra militando com as armas espirituais, poderosas em Deus, conversando com Ele, porque nós podemos nos revestir da armadura e devemos fazê-lo, e é isso que o pastor Rafael vai fazer conosco aqui, vai ministrar sobre as nossas vidas a armadura de Deus, vai matar, vai jogar veneno nessa raiz de amargura que está no nosso coração, e conversar com Deus é pedir ao general as estratégias para essa batalha. É o poder da oração, é isso. Nós nos revestimos e pedimos as estratégias para esta batalha, que estamos envolvidos nela 24 horas por dia, queiramos ou não, é real, é verdadeira, e conhecendo dela nós vamos vencer com muito mais facilidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Nós vamos orar então. E eu sei que falando, o Espírito Santo falou ao seu coração, você identificou rachaduras na sua armadura, às vezes você identificou até que está faltando uma peça na sua armadura, como calçado, você não está falando de Jesus para ninguém, não é? Então você às vezes não está pensando na esperança, não está agindo na esperança da salvação, você está sem capacete, né? Ou você está com ele, mas você nota que ele está solto, não está amarrado aqui, e que qualquer coisa pode jogá-lo no chão. Então, a raiz de amargura, as coisas que você veio trazendo, coisas que você não gostava no seu pai, mas que você continua fazendo, sabendo que é mal com os seus filhos, coisas que você falava para sua mãe assim, nunca serei como a senhora, e está fazendo e repetindo, porque nós temos a tendência de repetir, e repetir é vício, e está atrapalhando a nossa caminhada espiritual. Você está com o seu ministério parado, você já trabalhou para Deus e hoje você não trabalha mais, porque a sua armadura está toda enferrujada, toda trincada, e você precisa voltar. E aqueles que aprenderam hoje de coisas que ainda não sabia, nós vamos orar. E pense muito nas maldições. Tudo que a sua família te deu de bom é bênção, e tudo que a sua família te deu de mal é maldição. Então você precisa de ficar com as bênçãos, tirar as maldições, as amarguras, os ódios, as invejas, todo sentimento ruim, vícios mesmo de alguma coisa, de beber, de comer, ou de praticar sexo desleal, imoral. Você precisa quebrar isso da sua vida. De ver, voyeurismo, eu preciso ver. Se eu passar um dia sem orar eu consigo, mas sem ver uma mulher nua e ficar contemplando uma coisa tão vil, tão fútil, ou ver pessoas fazendo sexo, na vida do crente isso acontece, você está com um buraco na sua armadura, e aí Deus não pode te usar, e outras coisas que não tem como listar, porque são tantos os vícios, mas cada um sabe o seu. Eu sei o que eu tenho que vigiar na minha vida, para que eu me mantenha de pé. E você também, volte para a batalha, volte para a luta, volte a ser o soldado que você sempre foi, e Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, se você viu que são armamentos de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e sabemos, meu Deus, que nós somos insuficientes. Sabemos que a nossa vida carnal, ela é realmente como uma sombra que passa, como uma nuvem que passa. Sabemos que precisamos do Senhor e todo dia não oramos. Sabemos que precisamos da espada do Espírito, mas todo dia nós não lemos a Bíblia. Sabemos que precisamos de fé, mas não lendo a Bíblia, então nós não temos fé. A nossa fé permanece igual, e às vezes ela diminui diante da pregação dos filhos do diabo. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que temos que ter a esperança. O que está na nossa cabeça é a esperança da salvação, e isso nos move, ó Deus, a levar esta esperança também.
mas nós não pensamos mais na esperança, nós pensamos nas roupas que temos que comprar, nós pensamos nas coisas que temos que adquirir, e nós não estamos mais aguardando o Senhor para hoje. Porque, Senhor, muitas vezes nos tornamos como pessoas comuns, mas a Tua palavra diz que somos peregrinos, que somos pessoas passantes aqui na terra, e o nosso galardão está no céu, e a nossa vida real está com o Senhor. Ajude-nos a viver de modo digno desta vocação, para que sejamos soldados valentes. Em nome de Jesus nós oramos para que sejamos fortalecidos. Ó Deus, eu oro por cada irmão e cada irmã, que nesta manhã decide, Senhor, retomar toda a armadura de Deus, toda a esperança, a entender que o Senhor é o general, e que nós temos que lutar as nossas lutas conforme o Senhor, e não conforme o mundo. Eu quero orar para que o Senhor fortaleça, Senhor. Meu Deus, eu quero que nesta manhã ministérios sejam retomados, a alegria da salvação seja retomada, ó Deus, que seja retomada essa armadura, e que novos combatentes sejam levantados para a glória do Teu nome, para a grandeza do Teu reino. Em nome de Jesus, aqueles que estão entendendo nesta manhã, que nós estamos em meio a uma guerra espiritual, que se apresenta como coisas comezinhas, coisas pequenas do dia a dia, e as pessoas incubam toda a vontade de Satanás, e nós não conseguimos trazer para a prática do dia a dia as coisas espirituais do Teu reino. Ajude-nos a praticar pequenas e grandes coisas, que nos façam soldados valentes. Nós queremos não somente a salvação, Senhor, mas nós queremos insígnias, nós queremos patentes, nós queremos galardões diante do Senhor, para a Tua glória e alegria, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Que bom que você está aqui, podendo ser equipado da palavra do Senhor. E nós sabemos que na nossa caminhada, se nós não aprender do Senhor, se nós não nos revestirmos das armaduras do Senhor, Paulo, quando ele teve essa visão do soldado romano, e ele transformou isso na armadura que nós como cristãos precisamos ser revestidos para podermos alcançar o nosso êxito e sairmos vitoriosos nas nossas batalhas. E isso nós precisamos fazer dia após dia. Nós precisamos admitir na nossa vida espiritual que sem Deus nós não somos nada, e nós precisamos ser totalmente envolvidos pela glória do Senhor, e sabermos que nessa batalha só Ele pode fazermos de nós mais do que vencedores. Amém? Quero só reforçar a amada igreja, a viagem missionária no Vale de Jequitinhonha. Então, você que tiver condição de abençoar, fazendo doações, cesta básica, roupa, calçados, leve até a secretaria da igreja. Fazemos com que aqueles irmãos possam ser abençoados de maneira muito especial. Então, você que tem condições de fazer essa missão, de ter compaixão deste povo, que você possa, então, não perder essa oportunidade de ter compaixão do teu irmão que está necessitado. Não vou te falar para você ir, porque as vagas já se encerraram, mas você pode fazer missão ali no Vale de Jequitinhonha, fazendo doações, com calçados, roupas e alimentação, e também em oração, para que Deus use essa comitiva que está indo para lá, para que Deus dê graça, para que Deus reveste, para que Deus coloque amor no coração dessa comitiva, compaixão daquilo que ele vai encontrar ali, e ser usado por Deus, e ser canal de Deus ali naquele lugar.
Hoje também nós teremos, se você pode, também ao domingo das primícias. Então você pode trazer também a cesta básica, o alimento, para que nós possamos abençoar aquelas pessoas que necessitam, em nome de Jesus. Quero reforçar também de que a tarde da bênção, palavra de fé e o grupo em crescimento estão em recesso. Voltará em janeiro. Segunda e quarta-feira, às 7 horas da manhã, temos aqui a oração no templo. Depois de quarta-feira, vai retornar a partir do dia 5. Novamente, aí nós teremos aqui no templo a oração segunda, quarta e sexta. E você que faz parte, você que está listado, na torre de oração, a partir dessa semana, você vai orar no seu horário em casa, devido ao feriado, para você não vir aqui, estar sozinho ali. Então você vai cumprir o teu horário em sua casa. Não deixe de orar, não deixe. Dê o seu horário, dobre o seu joelho, entre para o seu quarto, entre para o seu secreto e clame ao Senhor. Semana passada, domingo passado, nós recebemos aqui o pessoal que fizeram a classe de integração, e nesse domingo o pastor Wagner está ali em Nova Esperança batizando. Então, semana passada recebemos uma turma boa, e agora vamos receber também os nossos irmãos que passaram pelo batismo. Acredito que em torno de 20 a 30 pessoas que estão sendo batizados nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Você que foi abençoado, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que recebeu a bênção na sua vida, na sua casa, você que fez o aniversário, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Você está vindo aqui e está dizendo: eu fui abençoado pelo meu Deus. O meu Deus, Ele é suficiente na minha vida. O meu Deus pelejou por mim e me deu a vitória. O meu Deus me revestiu com a sua armadura e eu consegui vencer. Então, venha para nós orarmos e declararmos que o nosso Deus, Ele continua no controle das nossas vidas e Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Muitas pessoas sendo abençoadas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar o evangelista Ramalho para vir fazer essa oração. Em nome de Jesus. Pessoas que foram de maneira especial abençoadas pelo nosso Deus. Deus tem manifestado a graça, o amor e a misericórdia dele. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para o lado de cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui unir a nossa fé, meu Deus, em louvor e agradecimento ao Senhor por todas as bênçãos liberadas sobre a vida destes teus queridos e queridas que estão aqui na frente. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado também por aqueles que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, seja qual for a comemoração que eles estão vivendo nesses dias. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem concedido, pelas portas que foram abertas, meu Deus, pelas curas que foram liberadas, por todo o poder transformador do Evangelho que foi alcançado por cada um desses teus filhos e teus filhas nestes dias, em nome de Jesus. E a posição que tomamos aqui, ao estarmos aqui na frente, é para dizer para o Senhor, em alto e bom tom, para todo mundo espiritual invisível ouvir, inclusive o mundo das trevas: muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque nós podemos dizer também: Ebenezer, pois até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ainda bem que nós temos a Ele a quem nós podemos recorrer. Você que teve uma lição maravilhosa nesta manhã, coloque em prática no dia de hoje. Calce o Evangelho da paz e convide pessoas para estar aqui nos dois cultos, às 17h30 e 19h30, para ouvir a palavra do Senhor. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Tenha um dia abençoado. Cumprimente
2, 3, 4 pessoas, em nome de Jesus. Boa noite, boa noite.